Afinando o dueto. Explico já por que esse título. Na primeira palestra nós vimos a responsabilidade dos pais perante Deus, de educar os filhos nos caminhos de Deus. Na segunda palestra, o método divino de educação, em 2 grandes pontos: autoridade do pai e amor do pai e mãe para com os filhos. E complementamos agora com esses conselhos práticos. Então nós tivemos até aqui falando do relacionamento direto pai-filho, ou pais-filhos. Agora eu quero abordar um fator fundamental nessa questão da educação, mas que não se refere ao relacionamento direto pai e filho. O que é? O relacionamento do casal entre si. É extremamente importante. No contexto da educação, a forma como o casal interage um com o outro. Não falei uma frase sobre isto desde ontem. Todo tempo, nós os filhos, pais e filhos, pais e filhos. Eu não vou ler e ir ler, depois vou me sentir pesado porque não li. Efésios 5, 22 a 33, a famosíssima passagem, eu tenho uma pregação inteira sobre esta. Amo esta passagem. Já tenho dito várias vezes, e vocês vão ver eu dizer ainda mais vezes. Se quiser jogar todos os livros sobre casamento no lixo e ficar só com Efésios 5, 22 a 33, e vamos dizer, e outras passagens da Bíblia que falam da relação marido e mulher. É porque esta aqui é tão básica, tão fundamental, e se você dirigir todo o seu relacionamento conjugal em cima de Efésios 5, 22 a 33, você vai ter um casamento de primeiríssima qualidade. Não precisa mais ler livro nenhum. Essa passagem diz: marido, cabeça do casal, e que ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulher, submissa ao seu esposo, como a igreja deve ser submissa a Cristo. Pronto. É isso que diz. São os 2 pilares. Em vez de dissecar esse texto, que seria uma pregação à parte, nem sei se já preguei na Luz do Mundo esse texto em si, não me lembro, só olhando. Mas eu quero tocar em algumas características práticas que todo casal deve buscar para seu lar. Lembrando que quanto mais o casal segue o princípio de Efésios 5, marido amando a esposa como Cristo amou a igreja, e sendo cabeça do casal e da família, e a mulher submissa ao seu marido, quem segue esse princípio terá essas coisas, essas características que eu vou citar aqui de uma maneira muito mais natural, vão surgir naturalmente em casa. Então, só algumas 3 ou 4. Harmonia. Harmonia. A Bíblia diz lá em Amós, eu não vou ler. Amós 3 e 3. E vocês conhecem, assim que eu começar a falar. Andarão 2 juntos. Pensei que fosse mais conhecido. Embora eu também não sabia de cor a referência, mas a passagem é bem conhecida. Andarão 2 juntos se... Isso. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Interessante. Ali fala uma série de condições que uma não existe sem a outra. É mais ou menos assim. Você vai andar na chuva sem se molhar? Não. Então são perguntas teóricas. E lá em Amós tem várias dessas perguntas. Uma delas é esta. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Não. Não anda. Andando no caminho. Onde é que tu vai? Vou para lá. Eu também. Vamos juntos. Os 2 têm que estar de acordo. Pelo menos em estar andando juntos. Um pode ser de uma opinião, outro ser da outra. Mas estão juntos. Pelo menos no ato de andarem juntos. Ou seja, harmonia. Então, é extremamente importante
que os seus filhos vejam harmonia entre vocês, mesmos ideais religiosos, morais, éticos, alvos materiais. Quanto mais afinidade, melhor. Religião diferente, algo muito comum. Muitas vezes não ocorre que os dois têm, mas pelo menos respeitem a religião do outro e tentem estabelecer um método de convivência tal que, mesmo na falta de comunhão espiritual e de concordância nos mesmos princípios religiosos, mas os filhos veem uma certa harmonia, pelo menos eles conseguiram conversar e conseguiram lidar um com o outro. Já é muita coisa. Então não é que os filhos têm que ver o pai gostando de vermelho e a mãe também. O pai gostando de paprá e a mãe gostando de serra. Não é isto. É naturalíssimo e até saudável discordância, muitas vezes, e opiniões diferentes. Mas é ter sabedoria, pedindo a Deus, para cultivar uma harmonia, mesmo dentro dessas divergências. Discussão na frente dos filhos, discussão feia, muitas vezes. Rudes, vozes elevadas. Eu acho que tem um de nós que não passou por isto. Tanto em ver os pais tendo, como nós mesmos pais, na frente dos filhos. É algo elementar, mas que nós tropeçamos, somos fracos demais nisto. Então cuidado com as discussões na frente dos filhos, discussões acaloradas. Se for uma troca de ideias, uma diferença, você tem uma ideia sobre política, seu marido tem diferente, vocês trocam e conversam, os filhos saberem disto, ou uma opinião diferente sobre qualquer coisa, tudo bem, mas vem harmonia na discordância. Um dueto desafinado é uma coisa muito desagradável de ouvir. E assim ocorre com pais em desarmonia. Vai ser muito desagradável para o filho. Daí o nome dessa palestra, afinando o dueto. Porque o filho tem um tempo todinho vendo o pai e a mãe, o pai e a mãe, o pai e mãe, tarde e noite, pai e mãe, vai para o colégio, volta, pai e mãe, pai e mãe. Então, se esse pai e essa mãe estão desafinados, em desarmonia, haja ouvido para suportar isto. Quando eu digo ouvido, é coração, é mente, espírito, alma. O filho estando sujeito a ouvir aquela desarmonia todo o tempo em casa, dá vontade de ir embora, e muito rápido, daquele lugar. Respeito e cordialidade. Há passagens aqui que falam disto, mas eu não vou ler por causa do tempo. Mas 1 Pedro 3:7, Colossenses 3:19, para o marido ser cordial com sua esposa como parte mais frágil, mas eu não vou ler. Seja como for, examinem a maneira de se dirigirem um ao outro. É muito desgastante o casamento. E às vezes o marido se dirige à mulher, ou a mulher ao marido, de uma maneira rude. Não vou dizer nem aos berros, gritando, mas que passa longe da delicadeza, do trato. E você entra no elevador, a maneira de você dizer bom dia para o vizinho já tem aquela delicadeza que você não tem em casa para sua mulher, porque se acostumou a falar de uma maneira assim, meio ríspida, ou vice-versa, um com o outro, porque o casamento naturalmente desgasta. Mas você sabe dizer um bom dia cordial, um sorriso, para o vizinho que você não sabe nem quem é, ou um estranho. O vizinho até que você ainda sabe, mas um estranho no prédio do médico, você não sabe nem quem é que vai entrar no elevador e você sorri. Isso é o quê? Educação, é cordialidade mínima. E por que não tem em casa? Agora, na hora do sexo, é um fogo só, uma paixão só, e eu te amo, não vivo sem você, e declarações de todo jeito. Aí vai para o outro extremo, apaixonado ou apaixonada.
quando passa aqueles momentos mágicos, quando cai na rotina, aí, cadê a cordialidade? Cadê a educação mínima? E vocês pensam que os filhos não notam? Há uma passagem que talvez vocês vão se admirar em usar para casais, mas fala de amizade, que é outro termo, outra característica que eu quero utilizar. Passagem conhecida, Provérbios 18 e 24, não precisa ir até lá não temos tempo. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas... Aí vocês vão completar, não vão? Não estou ouvindo. Há amigo mais chegado que irmão. Quando fala em amigo, pessoal, eu vou ler aqui Provérbios 18 e 24, há amigo mais chegado que irmão, não é? Aí provavelmente você, dos seus 40 anos, vai pensar nos seus amigos, ou da igreja, ou do tempo da escola, ou da faculdade, ou amigos da mesma profissão, ou lá do condomínio que você gosta muito dos seus amigos lá, joga com eles. Então é natural que você vai pensar nos amigos que você tem na mesma faixa etária, mais ou menos. Você é uma senhora jovem de 20 e poucos anos, vai pensar nas suas amigas. Você é um senhor de 60 e tantos, vai pensar nos seus amigos já. Se você tem 80 e tanto, como o povo do meu pai, que diz que toda semana o outro foi embora. Que não pergunta mais para minhas tias que moram na cidade que eu vivi, em Parnaíba, como é que está o fulano, como é que está o ciclano, não pergunta mais. Porque a resposta é a mesma. Morreu. Por causa da idade. Então, mas quando se fala em amigo, uma velhinha vai pensar nas velhinhas amigas e ex, né? Mas eu não sei se quando eu abro Provérbios 18 e 24 para ler o você, e quando fala amigo mais chegado do que o irmão, antes de pensar nos seus amigos da sua faixa etária, ou nas suas amigas, que é muito natural que pense, graças a Deus, pelos seus amigos e amigas de fato, mas antes de pensar neles, você devia pensar em alguém muito mais chegado a você do que o mais chegado amigo que você teve na faculdade. O que tem hoje. Sua mulher. Seu marido. Amigo mais chegado que o irmão. Meu marido é assim. Show. Aí também tem um fulano, aí vem seus amigos. Minha mulher é assim. Meu marido é assim. Primeiro. Mas eu fiquei pensando, eu não sei se esse versículo é muito associado, é muito lido em encontros que falam de casamento. Porque é amizade lá. Homem com homem, mulher com a mulher lá. Que naturalmente é, e tudo bem que seja assim. Mas, gente, amizade. Amizade no casamento. É muito importante. Para os filhos, estamos sempre pensando nos filhos. Dando conta dos filhos a Deus. Eles veem os pais amigos. Porque mesmo nas vezes que eles deverão ver, que verão o pai ultrapassando o limite da cordialidade, ou a mãe, ou uma briga feia, aquilo fere a criança, mas, já comentei, acho que todos nós transgredimos disso, mas se no fundo, por trás disso, eles veem pais que se amam verdadeiramente e que são amigos um do outro, eles absorvem. Porque eles vão ver que os pais absorvem lá os atritos e tudo, quando há uma boa amizade. A própria Bíblia também diz que um amigo fere, como o ferro afia o outro, assim um amigo com o seu amigo, como se afia o outro. Então uma amizade cabe atritos, cabe discussões, cabe brigas. Uma boa amizade cabe. Se você não pode ter uma briga com um amigo seu, não pode dizer certas coisas porque ele vai se zangar com você, esqueça, isso aí não é seu grande amigo. Então a amizade entre vocês seria muito importante, seria muito interessante perguntar a filhos adultos, perguntarem
Diga uma coisa, os pais de vocês são amigos ou foram amigos? No caso de um já ter morrido, ou os dois. Fica aí a sugestão. Algumas consequências tristes no filho que não vê amor entre os pais. Quando eu digo amor, é essas coisas, entre outros: respeito, cordialidade, amizade, harmonia. Insegurança. Vai gerar insegurança no filho. Os pais representam tudo para a criança nos primeiros anos. Tudo. Começando com o leite no peito da mãe. Depende totalmente da mãe, do pai. À medida que vai crescendo, essa dependência vai diminuindo devagarinho até tornar a independência total. Mas muito. Conforto, saúde, a própria subsistência. Então, se os pais não se amam ou estão em conflito continuamente, a criança se sente o quê? Com a sua segurança ameaçada. Rapaz, eu dependo de duas pessoas que vivem as turras. Eu vejo a hora, sei lá, se separarem, baterem um no outro aqui, agredirem um ao outro. Que inferno! E ela se sente insegura. 2. Tendência de jogar o pai contra a mãe e vice-versa. A criança é muito esperta. Você sabe disso. E eles não perdem tempo em tirar proveito e benefício próprio, como qualquer ser humano. Então, se ele notar uma rachadura no casamento, no relacionamento entre os pais, eles vão entrar nessa brecha. 2 perigos aí. Falar mal de um para ter a simpatia do outro. Eles não vivem brigando? Então o filho sabe que a mãe reclama muito daquele problema, daquela característica do pai. Então quando a criança chega e começa a criticar também, a tendência é a mãe dizer: ah, não é só eu não. Está vendo? Ele também nota. É um aliado. Um triste aliado. Um aliado que não deveria ter, mas acaba se tornando assim. E filho abusa muito disso. Pedir para um coisas que o outro não deixaria. Sua mãe não tem certeza que sua mãe não vai deixar você comer aquilo. Aí ele corre para o pai e pede, porque o pai não está nem aí, porque o filho come, pode comer até areia. E a mãe é cuidadosíssima com comida. Então ele não pede para a mãe, pede para o pai, e vice-versa. E fica jogando um contra o outro. Muito comum. Não permitam que isto aconteça. Não permitam. Sejam sábios. Sejam astutos. Porque eles são astutos. Às vezes mais do que os pais. Terceira consequência triste de pais que não se amam, não se respeitam, não se harmonizam. Falta de respeito aos pais. Se o meu pai, que eu vejo na Bíblia, deve ser o protetor da minha mãe, Efésios 5, deve cuidar dela como cuida do próprio corpo, amá-la como Cristo amou a igreja. Meu pai não respeita minha mãe, por que eu vou respeitar? Eu sei que não justifica, mas isso entra na cabeça da criança. Talvez se ela perceber. Se minha mãe grita com o papai é tão irritante a ponto de a minha mãe não conseguir se controlar e grita para burro com ele, por que eu tenho que me controlar e não posso de vez em quando dar um gritinho? Tudo bem, não tanto quanto a mamãe, né? Mas uns gritinhos aqui e lá eu vou jogar nele. Porque ele é irritante demais. Tanto que a mamãe não o respeita e grita com ele. Vocês estão vendo o estrago? Abalo na imagem dos pais. Se o meu pai vive dizendo que a mamãe é burra, só pode ser. Quem conhece mais minha mãe do que meu pai? Quem? Diz que namoraram não sei quantos anos, está cheio de foto aí, dos namoros, do noivado, do casamento belíssimo, não sei o quê. Burra. Então é óbvio que mamãe é completamente coitadinha.
Minha mãe vive dizendo que meu pai, desde que eu entendo, é o irresponsável. A norma aí. Minha mãe vive dizendo que meu pai é o irresponsável. Só pode ser. Aliás, eu não sei nem o que é isso direito. Irresponsável. Não sei nem dizer direito a palavra deste tamanho, mas desde que eu sou pequeno, eu vejo minha mãe dizendo: tu é o irresponsável, sei lá o que mais, ável, não sei o que lá. Hoje eu entendi que irresponsável é quem não cumpre com as obrigações, com responsabilidade. Desde que eu sou pequeno, mamãe reclama isso, papai. Só pode ser. Então eu tenho um pai irresponsável. Olha a imagem que você está causando na mente do seu filho quanto ao seu cônjuge. Irmãos, é tudo trocado. Esses dois últimos aqui, falta de respeito, porque eu não respeito o outro, e abalo na imagem dos pais, vão ser um obstáculo muito grande na aplicação do princípio divino de educação quanto à questão da autoridade paterna. Vai prejudicar muito a autoridade de um pai que é irresponsável perante o filho, porque a mãe diz. Algumas sugestões práticas e eu vou encerrar. Nunca tire uma ordem ou uma determinação que o outro deu. Esse nunca, entenda, é rarissimamente, sempre há as tais das grandes exceções. Mas, quando eu digo nunca, é nesse sentido. Como regra geral, não tire uma ordem que o outro deu. Isso é altamente destrutivo. Isso aí é dinamite na educação dos filhos. Dinamite. Se eu fosse juiz ou legislador, eu ia propor uma lei para ser proibido e prender o cabo que faz isso. Muitas vezes mais é o pai, que é a autoridade, é o homem da casa e tal. Tua mãe disse isso, besteira, faça. Crime, criminoso. Está destruindo o relacionamento com a sua esposa, o respeito para com a esposa, o respeito que o filho vai ter com a esposa, a harmonia no lar. Eu fico nervoso quando eu falo nisso. Vai piar lá e me dor nas costas. Porque é algo gritante. Qualquer menino enxerga um negócio desse. Você tirar a autoridade, e tem pessoas inteligentes, formadas, cultas, eu conheço várias, que fazem exatamente isto. Pastor, se o outro deu uma ordem burra, dentro daquele, estúpida, que acontece, qualquer um pode dar uma ordem estúpida, qualquer um de nós, momento de raiva ou de falta de sabedoria, eu sei disso. Converse com ele, tente convencê-lo a desfazer a ordem, reconhecendo, chama o filho, dê um jeito, ore a Deus, peça sabedoria, não sei, cada caso é um caso. Dê um jeito de evitar simplesmente você dizer assim, está desfeita a ordem, não. Essa aqui quase equivale à outra. Nunca tire do castigo que o outro colocou. Papai e mamãe disse que é para ficar até 5 horas sem ver isso, sem fazer o tal. A mamãe saiu, só volta de noite. Deixa eu sair. Que horas são, menino? 3. Não é 5. Ah, pai. Aí vem, vai. Pois saia. Pai, exija respeito à mãe, que é a parte mais frágil no sentido físico, no sentido psicológico, não creio nem que seja no sentido, em muitos sentidos, embora a Bíblia fale mais frágil, mas em alguns sentidos, obviamente, não em todos. Seja como for, a tendência do filho, pelo próprio aspecto físico da mãe, e às vezes o desgaste é maior, porque a mãe, pelo menos era, hoje nem sei se acho que nem sei, mas a mãe fica mais com os filhos, ou ficava, e a parte doméstica é mais
ali com a mãe, geralmente. Então a tendência é o filho atropelar mais a mãe, desrespeitar mais e perder um pouco mais daquela formalidade, não formalidade, daquela reconhecimento de autoridade, e fala com a mãe de uma maneira deselegante, desrespeitosa, para não dizer grosseira mesmo. O pai deve virar bicho, na minha opinião. Você respeite a sua mãe, você vai levar uma surra que você não vai esquecer o tamanho. E como eu disse, e é para cumprir. Próxima vez que eu ver você dizendo esta palavra para sua mãe aí, você vai se arrepender de ter nascido. Não admito. Você pode, meu irmão, marido, ser duríssimo, vire bicho, quando for para exigir respeito à mãe deles, especialmente se a mulher for de uma fragilidade também de personalidade, muito paciente demais, muito demorada em disciplinar, por causa do jeito dela ou da educação que ela cresceu, não importa, mas não permita isso. Você estará fazendo um tremendo favor ao seu filho, em obrigar com mão de ferro, se preciso for, que ele respeite a mãe dele. Resolvam uma mesma linha de educação, mesmo que seja difícil chegar a um acordo, e que cada um tenha que abrir concessões. As culturas em que nós nascemos e fomos criados foram diferentes. Os lares em que nós fomos criados, digo nós, o pai e a mãe, procurem conversar, procurem estabelecer um rumo em comum, Talvez nunca vão concordar plenamente. Um vai querer que o outro ande mais de ônibus, ou ande mais se vire mais. O outro vai ser mais protetor, porque é o jeito de um, é o jeito do outro. Como é que vão se entender nisto? Podem conversar, brigar fechado em quatro paredes, trocar ideias, mas procure encontrar um meio, um rumo em comum, para que eles não percebam muita briga ou coisa desse tipo. Instrução religiosa é outra coisa. Conversem, um é crente, o outro é ateu, ou é espírita, ou é testemunho de Jeová. Conversem, mas procurem não causar na criança a ideia de uma coisa caótica. Não tem rumo. Isso deixa a criança muito perturbada. Digam na frente dos filhos que vocês se amam. Marido, se a sua esposa não trabalha, cuidado para não dar a entender aos filhos que você vê alguma inferioridade nisso. É um assunto delicadíssimo. Eu não vou poder mais tocar porque meu tempo encerrou. Mas, cuidado. Já vi esposas frustradíssimas, com a minha profunda discordância, frustradíssimas porque não trabalham fora de casa e não ajudam a levar dinheiro para casa. E se sentem profundamente frustradas, inferiorizadas, diminuídas, às vezes pelo próprio marido. Então esse é um assunto que caberia talvez um dia uma discussão, eu e vocês com isso aí, uma discussão, a gente aprofundar nisto. Mas, pelo menos isto, não passe ao seu filho a ideia de que sua mãe é de uma categoria inferior à tia dele, que é brilhante, que tem cargos importantíssimos e que fez uma empresa e ficou rica, ou sei lá o quê, mas a mãe dele não passa de uma dona de casa. Não faça isto. Eu acho que não há nada mais nobre para uma mulher do que ser mulher virtuosa, Provérbio 31, e se eu começar a falar disso, nós vamos entrar pela noite. Não vou falar mais, mas é algo que vocês prestem atenção, a geração de vocês enfrenta essa dificuldade. Eu sei disso mais do que a minha geração, que já enfrentou mais do que a dos meus pais. Depois a gente conversa mais sobre este assunto. Por fim, marido crente,
sem arrogância, deixe claro que você é o cabeça do casal e da família. Deixe claro e seja. E seja. Eu sei que hoje em dia está muito difícil colocar isso em prática por causa do trabalho da mulher fora, e que está sendo cada vez mais comum mulher ganhar tanto quanto o esposo ou mais. E quando entra dinheiro, o dinheiro é uma desgraça em muitas coisas, inclusive nesta, de atrapalhar este equilíbrio e que Deus mandou, e que o marido é o cabeça e a esposa deve ser submissa a ele. Eu sei que é muito complicado porque dinheiro é forte. Então o marido se impor como cabeça diante de uma mulher que ganha 2 vezes o que ele ganha, não deve ser fácil. Eu reconheço que não deve ser fácil, não estou aqui falando como crítica a essa situação. Não, absolutamente. Mas reconheçam pelo menos que é uma situação delicada, sensível, e que Deus não vai entortar o jeito dele ser. Ah, sua mulher ganha mais do que você? Entendo, por isso você não é o cabeça, ela é que é. Eu compreendo. Não compreende. Ele mandou. Então é difícil mexer com isso, levar isso dia a dia. Eu sei que é, mas não pense que você vai modificar a mente de Deus. E nem o plano dele, e nem o estatuto eterno dele, que é para ser assim. Então dê um jeito, ore a Deus, converse, peça sabedoria, peça conselhos, mas procurem de uma maneira tal que esses 2 princípios não sejam alterados no seu lar. Se esse princípio for alterado, esse princípio duplo, Efésios 5, for alterado, seu casamento não está agradando a Deus, pelo menos como poderia estar. E pode estar correndo o risco de ser alvo de uma grande disciplina da parte de Deus e ser um casamento ruim, dificultoso, sofrido, com os filhos mal cuidados, e você não sabe por quê. Por quê? Aí vai na base, está lá, está desobedecendo Efésios 5. Você amando sua mulher como Cristo amou a igreja e sendo cabeça, e ela sendo submissa, independente de quem leva dinheiro para casa e o quanto leva. Então, marido crente, sem arrogância, deixe claro que você é o cabeça e seja do casal e da família. Mulher crente, deixe claro que você é submissa a seu marido e seja, e mostre que você tem prazer nisto, porque é uma obediência a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que foi falado aqui, que espero ter sido baseado na Tua palavra e um pouquinho da própria experiência pessoal, mas e resultado de estudos e o próprio viver, mas que tenha sido colocado aqui o que é Tua palavra e o que é opinião minha, porque eu posso errar, mas a Tua palavra não pode. Então, que tenha chegado de uma maneira equilibrada aos corações desses irmãos e irmãs, e que nós possamos, Senhor Deus, ter um relacionamento conjugal tal que chegue aos nossos filhos algo muito agradável, muito gostoso, que eles tenham saudade do dia que forem sair de casa, porque, puxa vida, que lar gostoso eu estou deixando para trás. E orar a Ti, Senhor, me dá um lar tão gostoso quanto o lar de meu pai e de minha mãe. É uma honra um casal ter esse privilégio de saber que os filhos pensam assim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.